não impede, mesmo você sendo, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa que jejuma, que se consagra, uma pessoa que se separa, uma pessoa que vive e mora dentro da obra, não impede de Satanás visitar a tua casa e tocar nos teus. O que eu quero dizer é que mesmo você sendo íntimo de Deus, não impede da praga acontecer sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele parou e observou aquela mensagem, mas ele mandou outra dizendo: esta mensagem não é para a morte, vai. Então volta para os discípulos e ele vai dizer: o nosso amigo Lázaro, meus queridos, ele dorme. O que eu pego um gancho aqui da palavra do pastor, como me referi, louvado seja o nome do Senhor, é que sempre na igreja, meu pastor, sempre na igreja vai ter pessoas que ela soma, ela entrou para somar, ela entrou para assistir, ela entrou para cultuar, ela entrou para participar dos projetos, ela entrou, louvado seja o nome do Senhor, para ver o expandimento da igreja. Mas mesmo diante da Bíblia Sagrada, mesmo diante, louvado seja o nome do Senhor, em uma situação que pessoas estavam escutando a palavra da boca do próprio Messias, ainda assim não faz acaso. Como assim? É fácil, meu pastor. Hoje você se depara com uma igreja dessa, tem mais cadeira vazia do que pessoas que sabem da palavra, louvado seja o nome do Senhor, porém não crer na palavra de Deus. Por quê, pastor José? Vai se levantar um no meio, louvado seja o nome do Senhor, Pedro, e esse vai dizer: Senhor, agora há pouco procuravam nos matar, e o Senhor está dizendo que nós temos que voltar para a Judeia, que nós temos que voltar, louvado seja o nome do Senhor, para a Betânia. Jesus, ele não debate, mas recebe aquilo dali, louvado seja o nome do Senhor, e ele percebe que aqueles que acabou de ser ensinado, ele já começa a ter medo. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: ter medo é uma coisa, todos têm, amém, igreja? Sentir é que é uma decisão. Ver uma igreja dessa, louvado seja o nome do Senhor, eu posso muitas das vezes falar da minha também, da minha não, que eu não tenho nada de Jesus Cristo. Muitas das vezes, se você perguntar: igreja, por que é que você não vem? O pastor vai, eu converso, pastor, com as ovelhas. Por que é que não vem? Pastor, a pandemia está voltando. É ou não é, igreja? As pessoas têm medo, mas não tem medo de fazer coisas erradas dentro de casa, depois está ligando pedindo oração. Voltando para a palavra de Deus, para mim não se perder, olha para cá. O que a Bíblia vai esclarecer agora no contexto que eu vou falar para você, é que as pessoas estavam ouvindo a palavra, não era de um obreiro. As pessoas não estavam ouvindo a palavra, não era de um missionário. As pessoas não estavam ouvindo a palavra, louvado seja o nome do Senhor, de um dos discípulos. As pessoas estavam ouvindo a palavra viva da boca do próprio Deus, Jesus. Mas quando Jesus recebe a mensagem, ele disse: eu voltarei. Se levanta um no meu discípulo: Senhor, agora há pouco os judeus queriam nos matar, nos apedrejar, e diz tu que vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele abre a boca sem contender e diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. Se levanta o mesmo: Senhor, se dorme está salvo. E diga uma coisa: quem é o crente hoje que dormindo está salvo, igreja? Se o esfriamento já tomou conta da teu primeiro ministério, que é a tua casa, e o esfriamento hoje está dentro da casa do Senhor, poucas pessoas dão lugar para Deus, poucas pessoas são vaso, aleluia, glória a Deus. E Deus não quer muito, e nem te esforce. Se teu fardo ainda estiver pesado, Ele ainda troca por um mais leve contigo. Por quê? Porque Ele quer te ver feliz, quer te ver lá em cima. As pessoas querem viver cabisbaixo, sem direção e vivendo de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Eis a questão de que o inimigo, quando te vê tu nessa situação, ele diz: isso, continue assim, fique sem orar, fique sem ler a Bíblia, faça, se ocupa, fique nas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Então o inimigo toma café contigo na tua mesa. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Jesus, sem bater a palavra, sem voltar a dura palavra, ele logo percebeu, sim, lendo essa mensagem, eu entendi que Jesus logo percebeu que a palavra que ele tanto ensinou os discípulos já estava ali por temor. A morte já não estava mais crendo em quem estava na frente dele. Poxa, ele estava com Deus, ele estava com Cristo, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, com uma pessoa que estava dizendo a tempo e a fora de tempo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que
morra, viverá. Mas eu te pergunto, como é que você tem agido em meio a um desespero? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você... Eu vou contar algo de mim bem rapidinho para mim não sair de um contexto. Pastor, certo dia eu estava pregando, louvado seja o nome do Senhor, uma história que estava no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 60, era o versículo. Eu estava em uma saudação de uma tarde da benção no ministério chamado Fonte Água Viva, esse a qual eu me congrego, que é o meu. Mas deixa eu lhe falar uma coisa para você. Enquanto eu estava lá, algo estava tampando a minha garganta. Quando eu cheguei em casa, uma mensagem. Sabe qual é a mensagem, igreja? Eu estava cheio de fé, eu estava cheio de ousadia, eu estava cheio de alegria, mas a mensagem sabe qual era? Ou seja, a mãe do meu filho, que mora no Maracanaú, mandou uma mensagem, porque tinha ligado 11 vezes e eu não tinha atendido, e ela mandou a mensagem dizendo: se tu não for visitar o teu advogado, tu vai ser, diga, preso, pensão alimentícia. Irmão, eu estava cheio de alegria, como eu falei, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de palavra, mas diante de uma situação como essa, como é que você reage? Pergunta para mim se eu tive coragem mais de ler a Bíblia, pastor, depois de uma semana só em casa. Pergunta para mim se eu tive coragem de jejuar. Pergunta para mim se eu tive coragem de dobrar meu joelho e dizer: meu Deus, por quê? Porque tem situação que a gente trata com Deus, mas diante de uma mensagem que o impacto é comparado a um ônibus que bate em você, você dá vontade de chutar o pau da barraca e largar? É ou não é? É mais ou menos assim. Voltando para o contexto, foi mais ou menos assim a mensagem quando chegou da boca de Jesus para os discípulos. Por isso que Tomé se levanta e diz: Senhor, Pedro, agora há pouco tentaram nos matar e nos apedrejar, e vamos mesmo voltar para a Judéia, se é necessário, porque o nosso amigo Lázaro, agora é nosso. O mensageiro disse: amigo de Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos: nosso discípulo, a qual na casa dele nós repousamos, ele dorme. Quando ele falou pela segunda vez, ele disse: não, ele não dorme no repouso do sono, ele está morto. Ele está morto. E convém que nós viemos lá, louvado seja o nome do Senhor, para que quando o milagre acontecer, não só quem está lá venha crer, mas vocês também. Ou seja, Jesus acabou de dar outra injeção de ânimo na palavra. Louvado seja Deus, aleluias. É por isso, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes a gente se apega um pouco meio despercebido, por causa de como a gente recebe o impacto de palavras. Hoje muitas igrejas estão doentes, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou falando de templo humano, templo duas pernas, não é templo parede. Muitas das vezes está meio que afadigado, mais caseiro, por causa de palavras. Muitas delas até fermentam, louvado seja o nome do Senhor dos fariseus. Mas pela Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, vai se levantar o Tomé. Meu Deus, Tomé está em todo o ministério, Tomé está em todo canto. Tomé estava no círculo, recebeu a confissão de Jesus, recebeu a palavra de Jesus. Quando Pedro cala a boca, agora é Tomé, conhecido como Dedimo. Ele vai e nós vamos com ele, ou seja, ele poderia sair de cena e dizer que não ia, amém, igreja? Mas não, é o fermento agora entrou o fermento. Ele vai, aí ele olha, eu posso conjecturar, e nós vamos com ele também, para morrermos. Ele ainda confirma e profetiza, para morrer. Irmão, está cheio de gente assim dentro do ministério. A glória de Deus, ela é contigo. Você escuta a palavra de Deus, você se enche da graça do Espírito, você se separa, se consagra, jejuma, ora. Mas sempre tem alguém, ou perto, ou o teu vizinho da esquerda, ou o vizinho da direita, que sempre vai querer te paralisar. Ele não quer, mas também não quer deixar você. É ou não é, igreja? É o fermento de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor, que quando ele vem para paralisar, e consegue. Se a pessoa tirar o foco, o alvo, que é Jesus, se a pessoa tirar a visão de Jesus, consegue ou não consegue? Consegue, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus, para calar a boca, mas não debater, ele vai na palavra de novo, para dar outra injeção. Tomé, quantas horas tem um dia? Para nós hoje tem 24 horas, amém, igreja? Mas no calendário judaico hebraico daquela época, são 12 horas, é tanto que Jesus vai dizer: no dia, Tomé, não tem 12 horas? Pois aquele que anda de dia, esse não tropeça porque vê a luz. Mas aquele que anda de noite, esse tropeça porque nele não há
Jesus deu uma injeção de acender ali, ó, a mente de Tomé, mas também deu um flechozinho ali para saber quem era que estava nele. Se era o fermento, se ele ia continuar no fermento, ou se ele ia se voltar para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu está na luz ou tu está nas trevas, Tomé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada vai trazer um pouco de tempo. Por quê? Ora, Jesus ficou ali depois da mensagem 2 dias. A Bíblia Sagrada vai descrever que de onde Jesus estava, para a Judéia, onde ele tinha que ir para uma aldeia chamada Betânia, a Bíblia Sagrada vai dizer que ainda a distância era de 15 estádios de futebol. É tanto que na caminhada, quando ele vai lá, há uma intermitência de tempo, louvado seja o nome do Senhor. Mas escute, Jesus mesmo sendo chamado, ele não gosta de aparecer. Ele não entra na porta da cidade e vai logo para casa, não. Ele fica do lado de fora, e do lado de fora ficava próximo ao cemitério. Ali ele fica com os discípulos. A Bíblia Sagrada vai dizer que mais uma vez, olha só, mais uma vez alguém vai dizer, a primeira que se apresenta é Marta. Ouvindo Marta que Jesus estava lá fora, correu. E diante de um desespero, meu querido, se você está indo de encontrar uma pessoa que pode colocar na brecha para solucionar o teu impossível, você também vai, porque eu iria. Aqui é uma mulher correndo, ela corre, ela vai, e Marta vai ter com Jesus. Marta vai ter com Jesus. Tendo Marta, estando com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que ela fala, vamos conjecturar que ela se prostra, pega na mão de Jesus e disse, mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Lembra que eu falei, às vezes a palavra do Senhor traz um pouco de contradição, por isso que é bom ler e entender. Jesus recebe a mensagem do mensageiro ensinando ao discípulo, e manda devolver, vai, diga para ela que esta enfermidade de Lázaro não é para... Jesus passa 2 dias, a caminhada é de 15 estádios de futebol, vou conjecturar que passa mais 2 dias, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele não entra, fica do lado de fora. Quando Marta vem e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria... Jesus não disse que não era para ter morrido. Como é que pode? Como é que fica numa situação dessa? Amém, igreja, até aqui? Tem coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele quer falar e tratar só com eu e vou. É tanto que ele não entrou, porque a Bíblia Sagrada vai descrever que na casa de Marta e de Maria, estava cheio de judeus, consolando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e tentando acalmar a situação. Mas naquela época, irmão, se uma mulher sem um marido já não tinha valor, imagine agora 2 irmãs sem marido e sem o homem da casa. É um desespero dobrado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando eu posso conjecturar, que quando ela chega, ela se prostra e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É por isso que eu digo e repito para você, se você acha que é só jejuar, que é só se consagrar, que é só subir monte, descer monte, e algo não vai acontecer na tua casa, meus queridos, você está enganado. O inimigo toca mais naqueles que buscam a Deus do que aqueles que estão fora. Não importa se você é íntimo com Deus, por mais que você seja amigo, louvado seja o nome do Senhor, ainda assim acontece desgraça. Mas por que é que acontece, pastor? Eu não sei por que é que acontece. Isso a gente tem que tratar com Deus, porque toda permissão está sujeita à autoridade de... A única coisa que eu sei é que a minha Bíblia vai me ensinar a sujeitar ao diabo e ele fugirá de... O inimigo só fugiu de diante da face do Senhor Jesus quando ele confronta com palavras. Jesus não revida, ele se defende na pá. Aí eu te pergunto, quem é as pessoas de hoje, pastor? Quem é as pessoas de hoje que não vêm nem para o ministério se encher da graça, se encher da palavra? Sendo visitado pelo maligno dentro de casa. Talvez o maligno brinca com ela, brinca com ele, brinca com o casamento, brinca com a aliança, toca no filho, vem enfermidade, demonstra o medo, a pessoa fica aprisionada, entra na depressão, na pós-depressão. Irmãos, o inimigo tem brincado com pessoas de dentro da casa do Senhor, porque não tem tido o quê? Diga palavra. Palavra de Deus.
diante da dimensão dessa palavra, se você vê o poder natural dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, é tão pesado, é tão eloquente, louvado seja Deus, que eu vou te explicar algo aqui, louvado seja Deus. Como eu amo pregar sobre Jesus, olha só, Jesus passando nas suas multimissão, lá vem, louvado seja o nome do Senhor, um centurião: Senhor, eu não sou digno, olha só o reconhecimento, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, mas diz só uma palavra, ele se humilha ou não se humilha? As pessoas de hoje não querem se humilhar, pastor. Oh, glória. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que falar de Jesus é uma coisa maravilhosa, mas eu vejo o mestre ali, sabe, prostrado ali, escrevendo com o dedo no chão. De repente lá vem os fariseus e traz uma prostituta e joga no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tem o que falar para ela, então ele vai dizer para a multidão. Por quê? Porque ele não vai revidar a palavra. Ele vai dizer: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quando ele olhou, ele disse: mulher, cadê os que te condenam? Foi todo mundo embora? Pelo poder da palavra. Não precisa muito para Satanás sair da tua vida, tua casa, da louvado seja o nome do Senhor, porque muitos crentes no dia de hoje passam provação. Tem que ter palavra. O inimigo não tem medo de um crente que ora. O inimigo não tem medo de um crente que jejuma. O inimigo não tem medo de um crente até mesmo que tem a palavra, mas ele vai te cutucar. E se você tiver a palavra, e se ela estiver no teu coração, isso é medula para o teu umbigo e lâmpada para os teus. Aí sim ele vai ficar atemorizado, louvado seja o nome do Senhor. Pelo poder da palavra, irmão, eu vejo Jesus passeando na praia. Na praia, e ele vê um bocado de profissional. Os profissionais passaram o dia e noite, lançaram a rede, não pegaram. Jesus dá bem pouquinho de dialeto, conversa, e diz: olha, fala o seguinte, lança a tua direita. Sempre vai se levantar um para querer confrontar. Olha, pescamos dia e noite, e sabemos onde está o peixe, porém nada pegamos. Mas segundo a tua, lançarei a rede. Igreja, se não for a palavra do Senhor que liberta, quem mais pode nos salvar? A Bíblia Sagrada vai descrever, louvado seja o nome do Senhor, sair só um pouquinho do contexto aqui, que eu já saí mesmo, é em uma história muito conhecida. Eu amo pregar sobre o que Deus fez na vida desse cara. Olha só, igreja, a Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que um homem, ele recebe uma missão para ir para Nínive, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que todo missionário faz questão de orar para ir para tal canto. Senhor, me abençoa porque eu quero ir para os Estados Unidos, me abençoa porque eu quero ir para a Argentina. É ou não é, igreja? Que ele se sente capacitado, ele se sente pronto, ele se sente ali cheio de muitas histórias, louvado seja o Senhor, da Bíblia para pregar. E isso é bom. Eu quero ver ele dar glória. É quando Jesus disse: olha, vai para a casa daquela macumbeira, porque eu quero algo para tratar com ela. Vai para a favela onde está tendo tiroteio todo dia, porque quando você quer orar para ir para um canto que você quer, segundo sua vontade, seu nariz, isso é bom, não é? Mas quando Deus manda tu ir, algo logo complica. Como assim, pastor? Vamos para a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. Igreja, quando ele recebe a palavra, esse recebeu a palavra com amor, diga com amor. Mas quando eu digo assim, ó, agora vai para Nínive, para onde o profeta foi, igreja? Vocês conhecem essa mensagem? Diga para Tarsis. Aquele que recebe a palavra, os caminhos são tortuosos. É invocado, é engraçado, pastor. Pessoas que têm um talento de receber a palavra não as praticam. E outros que não querem receber a palavra, louvado seja o nome do Senhor, até aceitam o caminho, porém não está com Deus. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que recebe as minhas palavras, e as minhas palavras estão nele, eu serei com ele e ele será comigo. Igreja, isso é fato, isso é verdade, isso é a pura saúde que nós precisamos para esses últimos dias, louvado seja o nome do Senhor, até que ele venha. A Bíblia Sagrada vai dizer que, continuando Jesus, ele vai dizer: Marta, eis-me aqui contigo, e tu vai agora e chama Maria em segredo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Maria não tem como andar em segredo, porque o desespero está na alma. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sente aquele barco,
Então ela vai chamar Maria, louvado seja o nome do Senhor, e a casa estava cheia de judeus. Então Maria, ela vem, então a Bíblia Sagrada vai dizer que os judeus começam a dizer, como é que pode? Estava Marta e Maria aqui dentro da casa chorando, muita gente servindo e consolando, e elas vão para o cemitério chorar lá, como é que pode? É errado isso. Então começaram a seguir os passos, e viram que Maria já vinha ter encontro com Jesus. Ela vai repetir a mesma palavra: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro, a mesma, parecia que ele já estava lá, não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que eu aprendo com isso, igreja? Louvado seja Deus. Vamos entender que a casa de Marta e de Maria, Marta, se não era aquela, louvado seja o nome do Senhor, que fazia tudo, e Maria, se não era aquela escolhida por Deus, que a qual não só invadia um território consagrado, cheio de homem, onde não poderia mulher nenhuma entrar, mas ela teve a ousadia de não só ungir os pés de Jesus, mas também de secar com seus cabelos, se tornou conhecida. Mas quando ela veio, louvado seja o nome do Senhor, e repetiu essa palavra, Jesus disse: Maria, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Jesus, que Ele irá de ressuscitar na ressurreição daquele último dia. Aqui o que eu aprendo com isso, louvado seja o nome do Senhor, é que Maria, ela já tinha a ousadia da palavra, mas ela não tinha, diga, fé. Ambos têm que andar juntos. Se tu creres, pedirás tudo, e Ele te concederá. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. As pessoas não têm visto a glória de Deus nesse último dia. Sabe por que é que muitas das vezes você olha vídeos antigos e você vê pessoas sendo curadas? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabe por que é, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que você vê uns videozinhos e você vê naquele tempo atrás Jesus operando milagre e maravilha. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que, ei, eu vou para o Pai, deixarei o Consolador chamado Espírito Santo, e vós, em meu nome farão obras. Igreja, é um decreto, é palavra. Deixa eu te perguntar, qual foi a maior obra que você já viu na sua vida em termos de milagre nesses dias atuais? Se não um escândalo dos ministérios, amém, igreja? Mas aí eu te pergunto, o alvo é Cristo. Nós somos igreja, quando estamos dentro do templo. Quem se escandaliza é você, quem tem a oportunidade de escandalizar é você. Mas se você permanecer com Cristo, Cristo está dizendo: ei, não entendeu não, Maria? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição daquele último dia. Não, Maria, o que eu estou querendo dizer para você é que eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, olha só, olha, eu gosto de sempre me atentar à Bíblia Sagrada em termos daquilo que Jesus ele brada, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é porque ele dá um choque como eu posso conjecturar e entender que Jesus, ele não só tinha Marta, Lázaro e Maria como amigos, como também eu posso entender que a casa de ambos seria, louvado seja o nome do Senhor, como um point de Jesus pregar, de Jesus ficar e também passar um tempinho e ir para outras regiões perto, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Maria tinha palavra. É tanto que Jesus, quando vai esclarecer: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais adiante ele diz, quando ela vai responder: sim, Senhor, eu sei. Não, Maria, o que eu estou querendo dizer para você é que aquele que morre e aquele que está vivo, aquele que crê em mim, louvado seja o nome do Senhor, esse não morrerá. Aí ele brada: crê tu nisso? Sim, Senhor, eu creio que realmente tu és o Filho de Deus.
Aí eu pergunto aqui agora, louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo não espera para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Cristo, Ele morreu por nossos pecados, nós sabemos que Cristo, Ele levou, louvado seja o nome do Senhor, lá na cruz do Gólgota, todas as nossas enfermidades, nós sabemos que Cristo, Ele salva, cura, liberta, mas perguntando hoje para a igreja, sabemos que Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele morreu para nos dar vida, estamos dentro da casa do Senhor, estamos aqui para crer que estremece, estamos aqui para ter fé em fazer boas novas, mas deixa eu lhe falar uma coisa, por que é que nós permitimos o esfriamento chegar na nossa casa? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que nós vem para a igreja se encher do fogo, o fogo da graça e do Espírito, se encher de poder, e levamos a dádiva da felicidade para transformar a nossa casa. Hoje, o primeiro ministério é o que está mais abalado. As pessoas hoje querem refúgio dentro da casa do Senhor. Quando chega na casa do Senhor, porque o coração e a mente está pervertida, vê coisas que não é para ver. Por quê? Porque a mente e os olhos já não está mais, louvado seja o nome do Senhor, focado num alvo. Você está procurando um objetivo, algo, porque o esfriamento já tomou conta da sua vida. Então aí veio, louvado seja o nome da decisão. Ter é uma decisão, mas agora você está tendo medo. E já tem chegado a muitos, louvado seja o nome do Senhor, já tem abalado a casa de muitos. Louvado seja Deus. Hoje, me permita, pastor, louvado seja o nome do Senhor, fizemos uma reunião de oração no trabalho. Estava lá eu e minha esposa Shirley, glória a Deus, aleluia. E estava lá, louvado seja o nome do Senhor, uma pastora que Deus tirou do útero dela 32 caroços de tumores. Ela tinha um câncer, amém, igreja? 32. Deus ainda opera milagre. Deus ainda opera milagre. Uma mulher que jejuma, uma mulher que ora, uma mulher que é líder de casa de oração lá no Presidente Kennedy. Uma mulher que é amiguíssima da minha esposa e também se tornou amiga por causa da minha esposa para a vida da minha patroa. Ela foi orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo sabe, não. No meu trabalho só tem 2 pessoas que não confessaram a Jesus Cristo. Somente 2 pessoas. Eu não vou citar o nome, mas uma moça e um rapaz. Igreja, essa mulher, ela fez a oração em todo o ambiente e disse, olha, o ambiente está pesado porque aqui é uma porta de um trabalho comercial. Pessoas de toda forma entram atrás de alugar casa. Amém, igreja? É todo tipo de gente para alugar casa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando ela se virou para a moça, ela disse assim, ó, você quer Jesus? Ela disse, eu já tenho Jesus. O mais engraçado é que quando eu vou evangelizar nos bares, pastor, quando eu vou evangelizar, sabe, no caminho de casa ali perto tem um comércio, tem uns barzinhos, quando eu disse assim, rapaz, sai dessa vida, rapaz, você quer Jesus? O meu Jesus me deixa bonito, cheiroso, traz uma mulher nova e tira você dessa catinha de álcool. Eu já tenho Jesus. Todo mundo diz que já tem Jesus, mas fazem o que quer e o que dá na telha. A gente sabe que ali é uma alma que geme, é uma alma que está gritando, mas os prazeres do mundo tomou conta da pessoa. É ou não é, igreja? Essa moça falou, eu já tenho Jesus. Essa mulher de ousadia falou assim, olha, você quer ver meu testemunho? Eu tenho Jesus. 32 caroços e tumores foi arrancado do meu útero. Eu terminei a quimioterapia, está com 3 meses. Meu cabelo está crescendo agora, louvado seja o nome do Senhor. Você está dizendo que tem Jesus? Me diga as tuas obras. Só falou isso, não apontou nem um dedo. A mulher chorou. Aí ela perguntou pela segunda vez, você quer conhecer Jesus verdadeiramente? É o que todos dizem, eu não estou preparado. Aí eu te pergunto, eu nunca estava preparado. Você nunca estava preparado. A Bíblia está dizendo aqui, e ela vai dizer, e eu vou dizer também, que ele olhou para a terra e pegou as coisas loucas desse mundo para confundir. Então tem gente que ainda está se achando sábio, porque não quer Jesus. Mas enquanto isso, o cavaleiro amarelo já está aí. E deixa acontecer, vamos ver o desespero na alma, porque desespero por desespero foi o que Jesus viu, louvado seja o nome do Senhor, pastor, nessa estrofe aqui desse texto sagrado. É tanto que Jesus, ele olha agora para Marta, que não parava de chorar, ele agora está confrontando Maria, que Maria tinha palavra, mas não tinha fé, e ambos sem caminhar junto, mas ele não tinha mais para passar, ele estava vendo uma angústia, que é aquilo que nós precisamos ter. Como assim? Pessoas no teu caminho, dia e noite, às vezes até quando você sai da igreja para casa, ou de casa para a igreja, irmã, ora por mim.
Você até escuta e diz amém, que quer dizer assim seja. Mas deixa eu te perguntar, você ora? Você também automaticamente, por não orar, automaticamente se engana. E o Espírito Santo não habita em casa suja. Estou falando isso porque já aconteceu comigo. Aconteceu. Mas não acontece mais, porque eu sei o prazer e o privilégio de ter uma vida andando ao seu lado. Jesus, ele teve o privilégio e o prazer de conseguir discípulos para andar ao seu lado, mas fazer o discípulo aceitar a palavra, receber a palavra, era coisa que o inimigo tentava tirar todo dia. É tanto que eu falo que Maria e Marta e Lázaro tinham a palavra, mas diante do desespero, o inimigo fez com que a palavra saiu do coração dela. Então Jesus viu o desespero, aquilo que nós precisamos ver dentro da casa do Senhor, não o externo, mas o interior, se compadecer do próximo. Se não vem, vamos visitar. Amém, igreja? É mais ou menos assim. Por isso que Jesus disse assim, ó, chega! Onde foi que colocaram o Lázaro? Aí Marta já sabia que algo ia acontecer. Vem, Jesus, vem ver. Posso, pastor? Ô, glória. E Jesus, ele viu entre o versículo menor da Bíblia. E Jesus chorou. O mais engraçado é que o tratamento aqui estava entre Marta, Maria, o desespero e Jesus. Jesus, ele chora. E quem estava de fora? Os judeus. Olha o quanto ele amava esse homem. Olha o quanto ele amava Lázaro. Ele se compadeceu. Ele está chorando. Na verdade, Jesus estava chorando, louvado seja o nome do Senhor, porque a dor de uma perda, para uma mãe, ela é coisa que tira qualquer um do centro. Mas vê, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, que estava prestes a ser entregue numa cruz, há poucos capítulos na frente. E naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tinha levantado o filho da viúva, aquele que tinha curado, louvado seja o nome do Senhor, o servo do centurião, aquele que tinha, louvado seja o nome do Senhor, já tinha pegado na mão da morte. Morte, aqui tu não reina não, enquanto eu estiver vivo, eu ainda vou pregar e vou ressuscitar. Quem estava achando que tinha morte, vai ter vida aí. Entra, louvado seja o nome do Senhor, uma situação, glória a Deus, aleluia, de que Jesus, ele precisava dar atenção. Como ele viu e podia sentir de longe, escutar de longe, porque ele era Deus mesmo, ele faz mais uma vez o discípulo se lembrar daquilo que ele falou lá no começo. É necessário que voltamos para que não só vocês, mas aqueles também venham ver que a glória do Filho é do Pai, que a glória do Pai está no Filho, e que tudo é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Não se escandaliza, não fala muito, os discípulos vão se lembrar. Ele ora e diz: Pai, eu sempre te dou graças porque sempre tu me ouves. Quem foi que falou isso, igreja? Marta. Senhor, eu sei que tudo quanto tu pedes a Deus, algo acontece. Jesus estava na forma de filho nessa terra. E hoje nós somos os filhos e o Espírito Santo nos traz conexão com Jesus Cristo. Eu te pergunto, tem algo que você tem pedido e entregado na mão do Senhor que está tardando? Tem algo que você tem colocado na mão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, em forma de propósito, e você tem arrancado? Sabe o que tem acontecido? Uma coisa é você orar e pedir para fazer, outra coisa é você orar e pedir para acontecer, outra coisa é você orar e ficar tomando, sabe? Tem aquelas pessoas que dizem: Senhor, pega meu marido e converte ele, aí depois você fica lá tomando na frente de Jesus. Você fica lá e tomando na frente de Jesus. É ou não é, igreja? É desse jeito. Aí você diz, aí Jesus, ou você deixa na minha mão ou não deixa. Porque tem oração que é respondida em imediato, igreja. Quebrantamento durante 12 anos. Perceba que Ana ora. Enquanto era para peitar Penina, Deus estava nem aí. Porque Deus não quer confronto. A palavra de Deus não é confronto. Ela é libertação. Ela é remédio para o nosso umbigo. Lâmpadas para nossos olhos e pernas. Deixa eu falar uma coisa. Quando ela decidiu realmente e entendeu que Deus ele é amor e que Ele também é justiça, aí ela, eu vou ficar no meu cantinho mesmo, e foi naquele dito ano,
Seu marido levou a oferta, ela se prostra, não fala nada. O profeta vai ser usado, o profeta já tinha pedido a visão faz tempo, mas Ana estava conectado, louvado seja o nome do Senhor, com o trono da glória. Enquanto ela pediu, ela soube pedir, Senhor, é tu me dando e eu te devolvendo. Deus abençoou, sim ou não? A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Sabe quando é que Deus vai se lembrar de você? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe quando é que Deus realmente vai se lembrar de você? Porque todo crente que ora, ele nunca ora para fazer um certo agradecimento. E isso foi uma coisa que eu aprendi na carreira que eu tenho com Jesus Cristo, meu pastor, durante esses 9 anos. Todo crente que ora, ele não sabe orar só para agradecer pelo livramento, pelo pão de cada dia, pela veste, pela amizade, pela família. Não! Ele sempre vai ter que fazer uma petiçãozinha, é ou não é? É ou não é? Seja sincero. Mas Deus não dá nada com o coração sujo. Por isso que entra Eclesiastes capítulo 3, o tempo é dele, a honra é dele, ele faz com quem ele quer. Às vezes você na casa do Senhor, você é justo, você é tudo. É tudo. Ele quer te tratar só em algo. Aí se você olhar para a vizinha, olhar para outra, Senhor, estou na tua casa, faço isso, crente murmurador. Fulano não é nem da igreja, isso, aquilo, outro é abençoado. Aí pronto, aí você, olha, andando para trás, igual caranguejo, ó. Perdeu a benção, perdeu a visão, faz tempo. É ou não é? O que eu acho mais interessante, louvado seja o nome do Senhor, dessa palavra, é que Jesus, ele injeta a palavra no discípulo. Jesus, ele injeta a palavra em Ana, em Marta. Jesus, ele injeta a palavra, louvado seja o nome do Senhor, em Maria. Jesus, ele faz com que os judeus venham a crer. É tanto que há uns capítulos a seguir, eles vão agora tramar contra a morte de Jesus Cristo. Mas o que eu acho mais interessante é que ele olha e ele teve com a necessidade de orar. E ele diz: Pai, muito obrigado, eu te agradeço porque o Senhor ainda me ouve. Simples e rápida. Quando Marta chega, colocaram ele ali, Jesus, mas não adianta mais não. Já está com 4 dias, já cheira mal. Jesus acabou de dar uma injeção de ânimo na palavra. Marta, se tu creres, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tem gente que é assim na igreja, pastor. Você ora, faz campanha, jejuma, chora, só está faltando abrir a mente, o cérebro, a cabeça e colocar ali: crê tu nisto. Foi o que Jesus falou. A pessoa vê a palavra, vê isso, mas parece que a fé vai para bem longe. De novo ela vem com tudo e diz: Senhor, não adianta mais. Jesus poderia ir embora, sim ou não? Onde foi? Foi ali, Jesus, mas não adianta mais. Não, porque já cheira mal. E tem gente assim dentro da igreja. E o pior é que quando você desacredita de você mesmo, você acaba matando a fé de outras pessoas, porque você não se contenta e mais uma vez vai derrubar a fé do outro. É ou não é assim? É. Jesus não estava nem aí, ele queria nem saber, ele não fez questão nem de escutar se já cheirava mal. Ele queria fazer valer a pena o que ele falou para os discípulos: é necessário que vocês venham ver o que a glória de Deus vai fazer através da minha vida, para que vocês venham crer, porque o que está acontecendo lá é para a glória de Deus, para o Filho do Homem ser glorificado. E Deus, ele ama ser glorificado na minha e na tua vida, se você for vaso e não vasilha. E para ser vaso tem que transbordar o azeite, irmão. Tem que ser cheio da graça, não é cheio do medo não. Tem que ser cheio de fé e da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer: ele olha, ora, Ana se manifesta. Não adianta. Irmãos, é insano. Insano é uma palavra que é multidão, que tem, louvado seja o nome do Senhor, de pessoas que acreditam desacreditando. É mais ou menos assim, louvado seja o nome do Senhor. Você crê em Deus sobre todas as coisas, e diante do desespero, você sabe, você está aqui, está o milagre, está aqui seu desespero, está aqui você. Você crê no milagre, mas você está vendo o desespero. É mais ou menos assim: Pedro, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, os discípulos, o barco e a tempestade. Enquanto eles acalmaram o medo,
um vai levantar a voz, se é tu mesmo, deixa eu ir. Uma palavra, vem. Eu só conheço na Bíblia Sagrada 2 pessoas que caminhou sobre as águas. Quem é a igreja? Vem. Pelo poder da pá, lá vem ele do barco. Andou uma vez, andou 2 vezes, andou 3 vezes. Igreja, só tem esses 2 homens, Jesus e ele, chamado Pedro. Ele vai, louvado seja o nome do Senhor, de encontrar Jesus. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, com medo e com pânico, estava tudo bem. Mas quando ele olhou para a tempestade, igreja, deixa eu falar uma coisa. Nós não estamos livres de tempestade dentro da nossa casa, quanto mais no mundo. Quem é filho de Jesus Cristo, quem aceitou Jesus Cristo, quem confessou e quem está com ele, agora que se apegue mais e mais. Porque se você acha que a situação está ruim, deixa eu falar uma coisa para vocês, que não vim aqui pregar chave de carro, nem de casa, nem de carro, nem de moto. Vai ficar o quê? Pior. Esse negócio de dizer que o parafuso está acochando, todo parafuso que acocha, vem um e folga. Não, Jesus está dizendo que vai ficar é pior. É Bíblia. Quem está com ele, fique com ele, porque é melhor estar com Jesus na dor do que estar com o diabo na abundância. É melhor comer o pão de dores com Jesus do que dividir um pão com Satanás, porque o pão de dores com Jesus amassa o diabo todo dia, ó. Todo dia, louvado seja o nome do Senhor, e ele se levanta só para cair. É por isso que a Bíblia diz, ele vai vir, porque ele vai lá, ele vai pedir, deixa eu ir lá. Ele foi em Jó, não foi? Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi, ele tentou, mas Deus não permitiu tocar, louvado seja, não permitiu descer a sepultura. Deixa eu falar uma coisa, ele vai até cutucar Deus, ele vai até pedir, Deus, vai vir. Por isso que a casa, se a tua casa estiver na rocha que é Jesus, meus parabéns para você, parabéns para mim, e vamos ficar na rocha, porque vai vir todo tipo de levante, e uma delas está começando, meu Deus do céu, no dia de hoje, pastor, é câncer no meio do povo de Deus. Olha, eu nunca vi um 2023 para começar tão com câncer no meio do povo de Deus. Depressão não vou nem falar, porque já virou, foi moda. Mas câncer, meu Deus do céu, no meio do povo de Deus. Aí eu pergunto, Senhor, cadê a fé do teu povo? Amém, igreja? É necessário que aconteça, porque Deus que quer tratar com verdadeiros adoradores, foi o que o levita falou aqui. Ele está olhando na terra procurando verdadeiros adoradores, foi o que o levita falou aqui. Você crê nessa palavra também? Seja verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Marta não tem o que falar e diz, Senhor, não adianta, já faz 4 dias e já cheira mal. Sempre vai ter um que vai querer parar a tua obra, se não for você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não estava nem aí. Ele tinha um amigo para tirar de dentro de uma grade. Ele tinha um amigo para tirar de dentro de um túmulo. Ele tinha um amigo para sair e respirar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho mais interessante aqui, louvado seja o nome do Senhor, é que todos nós sabemos, para nós encerrar, é que um cemitério, meu pastor, ele não tem só uma pessoa morta não, tem várias, né? Eu fico imaginando se Jesus dissesse assim, morto, vem para fora, um tanto de gente que não ia saltar fora daquele tempo, porque ele estava com uma ousadia tão grande. Eu posso dizer para você que ele estava com unção tão grande, que ele queria mostrar a glória que Deus era na vida dele. E provou. Só que ele foi sábio e diz, Lázaro, vem para fora. Então eu posso conjecturar e dizer para você que naquele cemitério só havia um Lázaro. Mas para ele bradar, Lázaro, vem para fora, porque todo mundo acha legal. Louvado seja o nome do Senhor. E passa despercebido a chamada que ele dá em Marta, a chamada que ele dá em Maria, a chamada que ele dá no discípulo. E é necessário o pastor dar uma chamada em você. Quando você, louvado seja o nome do Senhor, não vem para a igreja. Quando você, louvado seja o nome do Senhor, fica só na sua casa e o esfriamento bate. É necessário que a ousadia venha de cima, cá sobre o pastor, e ele venha exortar muitas das vezes a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não devemos nunca dar brecha para Satanás. Um escorregãozinho que você dá é o suficiente para ele dar rasteira em você. E ele não quer muitas das vezes só você, ele quer te vergonhar no meio dos teus. Amém, igreja? E é isso que está acontecendo no meio de muitos ministérios. Eu fico horrorizado. O ano 2021 e 2022 foi o ano que eu mais vi garagem sendo alugada. Ministério, Senhor, muito obrigado. Eu só via bá. Era só bá, agora ministério. Acabou-se a pandemia.
Você vai andar nos bairros. Era muita igreja e pouco evangelismo. E agora? Fechado, 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 fechado. O que não virou mercadinho, virou lanchonete. O que não virou lanchonete, virou o quê? Diga bar. De novo. É ou não é? É a igreja. E o evangelismo está escasso. É uma coisa que eu me espelho em Jesus. Louvado seja o Senhor. E eu fico atento como ele falava primeiramente com os discípulos. E também com o povo que vinha até ele. Jesus, para operar o milagre, todos nós sabemos, segundo a palavra, desta palavra que está escrita, nessa passagem aqui, ele vai precisar de ajuda. Todo milagre que Deus vai fazer na nossa vida hoje, e nós precisamos de milagre, louvado seja o nome do Senhor, muitos deles até imensos, que ele não dá mesmo, porque se ele der você se desvia, louvado seja Deus. Nós vamos entender que ele vai precisar de alguém. E ele diz assim, olha, ele olhou, ele vai tirar a pedra, tira a pedra. Ele não tirou a pedra, ele estava ali na posição de profeta naquele momento. Estava na profissão de filho de Deus para ser glorificado. Aí Ivan, meu missionário, nem apresentei meu missionário Ivan, esse que está... Oh Jesus, me perdoa Deus. Me perdoa Senhor. Aí Ivan, eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, dizendo assim, olha, tira a pedra. Eu posso dizer para você que quem perdeu o irmão foi Marta e Maria. Que quem disse que olha o tanto que amava foi os homens, os judeus, mulheres, homens e crianças que estavam lá para ver também. Mas quem tirou a pedra não foi Marta nem foi Maria. Foi quem estava só para observar. O esforço, meu pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente acha que para encher uma casa, para encher um templo, louvado seja o nome do Senhor, precisa sair algo daqui de dentro. Mas tem pessoas que estão sempre observando na tua casa. Tem pessoas que estão sempre observando o ministério, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão sempre observando a tua entrada e a tua saída. Essa pessoa, ela até te enxerga, mas você não enxerga ela. Muitas das vezes pode ser até o anjo do Senhor. Aqueles que estavam a observar, foi o mesmo que vieram para ajudar. Remover uma pedra, essa é a função. Para todo milagre de Jesus acontecer na sua vida, é necessário um esforço da tua parte. Quando ele diz jejuma e se consagra, eu vou fazer. Quando ele diz enquanto tu ora, eu visito a tua casa. Enquanto ele diz enquanto tu louva, eu cuido dos teus. E quando ele diz enquanto tu faz a minha obra, eu estou dando milagre lá. Ele está confirmando na palavra dele. E é mais ou menos assim que acontece. Tu se esforça de um lado e ele trabalha do outro. Agora me diga uma coisa, Deus não é barganhador. Para você dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, se tu me der isso, eu faço isso. Senhor, que virou moda agora. Virou moda fazer isso até nos dízimos. Senhor, eu estou te dando, mas tu faz isso. Viu, irmão? Aí, louvado seja o nome do Senhor, igreja. Quando remover a pedra, ele brada, Lázaro, bem alto, bem alto, bem alto. Vem para fora. Lá vem o homem todo amarrado. O cheiro era realmente mau, poluiu o nariz de muita gente, ficaram até com medo de chegar perto dele, mas Jesus, pela palavra dele, falou de novo, vai até ele, tira as ataduras dele e deixam ir, aquele que estava preso, cheirando mal, saiu com vida, mas agora Jesus está dizendo, cuida dele não, tira as ataduras dele, tira aquilo que prende ele e deixa ele. Jesus deu uma missão aqui. Ele deu uma instrução de uma missão aqui que eu prego dizendo para todo o ministério. A missão é essa: tira aquele que está preso das mãos de Satanás, tira as correntes dele orando com ousadia, jejum e oração, e depois deixa ele ir, porque tem pessoas que vai vir para cá, meu pastor, que é só louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes pastor tratar, tirar o carrapicho, mas é necessário uma pessoa ir, porque o tratamento pode ser aqui, porque Deus confia, mas a missão é lá fora, porque Deus tem algo a tratar. Amém, meus irmãos? Convido meus irmãos a ficar de pé nessa noite, vamos orar, amém? Glória a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia, Jesus.